Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao estudo da anatomofisiologia do sistema urinário, tá? O sistema urinário ele está muito relacionado com o sistema genital, mas hoje a gente só vai estudar o sistema urinário, tá bom? Vamos entender para que o sistema urinário serve inicialmente. Então, o sistema urinário ele é formado por um rim, né? Nós temos dois rins. Vocês vão ver daqui a pouco a posição, ele vai dar 12ª vértebra torácica até a segunda, terceira vértebra lombar. Ele fica entre as vértebras, os rins, eles ficam entre as vértebras, tá? Acima dos rins, aqui, como vocês observam, nós temos a, as glândulas, né, renais, que a gente chama de glândulas suprarrenais. Supra porque está acima dos rins, tá certo? São muito importantes para produzir vários hormônios, essas glândulas suprarrenais, tá? Observem aqui que os rins, né, eles também são formados por várias estruturas internas, que nós não vamos se aprofundar muito. O sistema urinário ele ainda é formado por a pelve renal, que são esses dois tubos brancos aqui, ó, que levam essa, vamos dizer assim, essa urina que está sendo formada lá para a bexiga, né? Então são os ureteres. Os ureteres, eles são esse tubo branco que leva a urina dos rins até a bexiga, tá? Nós temos também ainda como componente do sistema urinário a própria bexiga, que vai armazenar essa urina, tá? E nós temos a nossa uretra, que seria o caminho da bexiga até a região externa do nosso corpo para que a gente consiga eliminar essa urina, tá? Esses são os componentes básicos aí do sistema urinário. A gente só tira as glândulas suprarrenais, que elas não vão fazer parte diretamente aí do sistema urinário, tá? Então, os rins, ureteres, bexiga e a uretra fazem parte do sistema urinário, tá certo? Vamos ver como é que esse sistema urinário ele funciona. Antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui uma animação para que vocês entendam melhor a localização dos rins e de todo esse sistema aí no nosso corpo, tá? Então aqui eu tenho a imagem 3D que vocês podem visualizar bem. Os rins eles têm um formato de caroço de feijão, tem mais ou menos 10 centímetros de comprimento, por 5 centímetros de largura, tá? Aproximadamente. Eles ficam localizados nessa região aqui do nosso corpo, tá? Que fica mais ou menos ali próximo da 12ª vértebra torácica, tá? E a segunda, terceira vértebra lombar, tá certo? Essa é a localização aproximada aí dos rins. Eles ficam entre as vértebras, são dois rins, tá? Saindo dos rins, nós temos os ureteres, que são esses dois tubos brancos que vão levar a urina dos rins até a bexiga. Aqui, no caso, nós temos o sistema urinário masculino, né? Então, aqui nós observamos a bexiga. Deixa eu ver se eu consigo localizar ela aqui. Eu acho que eu acabei tirando. Pronto, aqui ela apareceu agora, vocês viram? Essa urina vai ser armazenada na bexiga até um certo ponto em que ela vai ser eliminada pela uretra. Aqui não dá para ver tão bem a uretra. Deixa eu ver se no feminino dá para ver melhor. Pronto, ali nós temos o útero, fica acima da bexiga, vocês estão vendo, ó? Aqui é o útero, ó. E esse de marrom que eu estou mostrando agora para vocês é a bexiga. Então, os ureteres se encaixam aí na bexiga e dá para ver sim, gente, a uretra, que é essa parte em verde, esse tubozinho em verde aqui, ó. Tá, ó. Essa partezinha aqui, ó. Que leva a urina da bexiga, né, até a região externa do nosso corpo. A uretra feminina é bem menor, por isso que vocês, meninas, mulheres, têm muito mais infecção, né, urinária, porque essa uretra é muito pequena. A uretra do homem é bem maior. Então agora que deu para a gente ver bem melhor como é a estrutura
no homem, na mulher, né? Ver mais ou menos a localização. Observem que nós temos uma artéria que entra aqui no rim direito e no rim esquerdo. A artéria está sempre em vermelho, tá? A gente chama de artéria renal. Artéria renal direita e artéria renal esquerda, tá? Aqui nesse outro rim, que inclusive está aberto, dá para a gente ver também que entra uma artéria. E essa artéria ela vai se espalhar aí dentro dos rins, ela vai se ramificar, tá? Nós também temos as veias renais, que estão em azul. Então aqui você tem uma veia renal, tá? Que vai entrar aí no rim. E essa veia renal aqui do outro lado também, que vai entrar no outro rim. Essa em azul, tá certo? Então, vocês devem gravar inicialmente o seguinte, que o sangue chega nos rins, e esse sangue precisa ser filtrado pelos rins. Ele chega pelas artérias, esses vasos em vermelho, tá bom? O sangue chega nos rins para ser filtrado através das artérias. E depois que ele é filtrado, ele sai dos rins através das veias renais, tá bom? Ele entra para ser filtrado pelas artérias em vermelho, é filtrado lá dentro dos rins e ele sai já filtrado pelas artérias renais. Entra pelas artérias, aliás, pelas veias renais. Ele entra pelas artérias para ser filtrado e sai pelas veias renais, tá? Já filtrado. Então, vamos... Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar. Pronto. Vamos voltar aqui para a gente ver um pouco do como funciona esse sistema. Mas antes eu gostaria de dizer que os rins, além de filtrar o sangue, né, ele tem a importância de regular nossa pressão arterial, né? Normalmente, as pessoas que têm pernas muito inchadas, o corpo muito inchado, pode ser por um problema renal, porque é ele que vai controlar a pressão e o líquido extracelular, tá? Os rins, eles atuam também controlando a osmolaridade sanguínea, tá? Ele elimina produtos tóxicos do nosso sangue, ele tem essa função de eliminar produtos tóxicos para o nosso sangue, como a creatinina, como a ureia, que são tóxicas no sangue em grande quantidade, tá? Os rins ainda eles vão eliminar sódio, cálcio, potássio, magnésio que estiverem aí em desequilíbrio, né, em excesso no nosso corpo. Então, os rins eles vão fazer o equilíbrio hidroeletrolítico do nosso corpo, o equilíbrio iônico no nosso sangue, tá? Lembrem-se disso também. Filtra toxinas, ele equilibra a osmolaridade sanguínea, ele mantém o equilíbrio hidroeletrolítico e a homeostase sanguínea, tá? Regula a pressão arterial, muito importante na regulação da pressão arterial e da quantidade de líquido extracelular, daquele líquido que está entre as células. Portanto, se você tiver problemas renais, provavelmente você tem inchaço, que é justamente o acúmulo de líquido entre as células do nosso corpo, tá? Os rins são órgãos importantíssimos, importantíssimos mesmo, tá? Vamos ver como é que eles funcionam agora que a gente viu um pouco das funções deles. Essa imagem ela mostra muito bem, sabe? Tá maravilhosa essa imagem, que é mostrar de forma resumida como é que o sistema urinário funciona. Dr. Drauzio, né? Muito boa a imagem. Vamos entender aqui como é que o processo funciona. Aqui, inicialmente, ele diz, né, que os rins são dois órgãos em formato de feijão, localizados na porção posterior do abdômen. Eles filtram todo o sangue 12 vezes por hora. Olha só, os rins filtram todo o sangue 12 vezes por hora. 12 vezes a cada hora. E eliminam substâncias nocivas que acabam se acumulando, né, no nosso corpo. Normalmente, pelo próprio metabolismo. Eles eliminam a ureia, eles eliminam a amônia, ácido úrico, que também está presente na urina, né, que sai na urina, a creatinina, que também sai na urina. Vocês têm que gravar, os rins eliminam a ureia, a amônia, ácido úrico, presentes no sangue, que são substâncias tóxicas em excesso. Então, por dia, os rins eles filtram cerca de 180 litros de plasma, que é a parte líquida do sangue. Eles estão a todo momento filtrando o nosso sangue. Todo momento filtrando o nosso sangue. Todo momento filtrando o nosso sangue. Tá certo? É importante lembrar também que os rins, eles participam da ativação da vitamina D.
Tá? A vitamina D ela é ativada no nosso corpo através dos rins. Tá? Os rins também participam do processo, são importantes na própria coagulação do sangue também, eles têm uma certa participação. Então, como é que é feito o trabalho dos rins? Como eu disse a vocês, né, o sangue chega aos rins pelas artérias renais, que são essas em vermelho. Né? As artérias renais são ramos da aorta, que vem direto do coração. Então, dentro dos rins, o sangue circula pelos néfrons. Os néfrons, gente, eles são as estruturas que vão filtrar o sangue dentro dos rins. Só isso. Os néfrons são as estruturas que vão filtrar o sangue dentro dos rins, são as estruturas filtradoras, tá? São as menores estruturas filtradoras, e cada rim tem aproximadamente 1 milhão de néfrons. Então, os néfrons são várias estruturas que vão estar filtrando o nosso sangue dentro dos rins. O filtrado glomerular segue por uma série de tubos. Então, a urina ela é filtrada e segue por uma série de tubos. E no caminho, parte da água e de substâncias importantes, como sódio, potássio e glicose, são reabsorvidos para o sangue. O glomérulo, gente, ele é uma partezinha do néfron cheia de vasos sanguíneos. Né? O sangue chega nesses vasos sanguíneos e é uma região de muita pressão. E aí as substâncias que devem ser filtradas, elas vão passar para dentro do néfron. Tá? E a água também, né? O plasma. Grande parte da água passa aí por os rins. E aí, as substâncias que são importantes, que passam por esses túbulos, né, presentes no néfron, vão sendo reabsorvidas para o corpo. E aquelas que não servem, que estão em excesso, elas vão ser eliminadas na urina. Tá certo? Depois disso, nós partimos direto para o 4 aqui. Deveríamos ter ido para o 3, né? Mas vocês vão entender do mesmo jeito. No néfron, o sangue passa por um emaranhado de capilares, que eu já falei para vocês, né? Vasos bem fininhos no néfron. Ali o sangue é submetido a uma alta pressão, que eu já expliquei para vocês, que suga água, ureia, amônia, ácido úrico, creatinina, sais e outras substâncias para fora do sangue, formando o filtrado glomerular. Aqui está mostrando, gente, a estrutura do glomérulo, que é uma partezinha do néfron, o néfron que está dentro do rim. Tá? Então, o sangue, o que o corpo precisa ainda vai ser reabsorvido, e o que o corpo não precisa vai passar por esses túbulos do néfron para ser eliminado na urina. O sangue livre desses componentes, ele prossegue para as artérias, pelas artérias, né? Pelas artérias. Aí, como vocês já viram, o filtrado glomerular segue por uma série de tubos e no caminho parte da água, as substâncias importantes são reabsorvidas pelo sangue, né? E esse sangue filtrado, ele vai sair dos rins agora pelas veias renais, tá certo? O último passo, né? Já que o que não foi reabsorvido pelo sangue, como parte da água, creatinina e outras substâncias, vão formar a urina. Aquilo que não foi reabsorvido vai ser eliminado, vai ser formada a urina. Né? Essa urina, ela sai dos rins, vai pelos ureteres até a bexiga, onde essa urina ela vai ser armazenada. E aí, da urina, chega um momento que a urina enche o suficiente, recebe estímulos nervosos para esvaziar a bexiga, é aquele momento que a gente sente vontade de urinar, e aí essa urina vai ser eliminada da bexiga, sai da bexiga, vai para a uretra, né? E da uretra vai para o meio externo. É assim que funciona muito basicamente o funcionamento do nosso sistema renal. O que é importante que vocês saibam? Os componentes do sistema urinário, né? Os dois rins, dois ureteres, a bexiga e a uretra. É importante que vocês saibam o caminho que o sangue entra, né, nos rins e por onde ele sai já filtrado. Ele entra pelas artérias renais e sai pelas veias renais, tá certo? É importante que vocês saibam as funções dos rins, tá? Que aí nós já falamos todas. E é importante também que vocês saibam o caminho que a urina percorre dos rins até o meio externo do corpo. Então, rins,
ureteres, bexiga e uretra. Tá certo? Então, quando a função renal é comprometida, é preciso recorrer, quando os rins eles deixam de funcionar, é preciso recorrer a um processo que a gente chama de diálise, ou hemodiálise, que aí uma máquina vai fazer o trabalho dos rins. É muito sofrido esse procedimento, tá? Então, é muito importante que a gente cuide da saúde, da nossa saúde renal. Tá? O aparelho de hemodiálise, ele substitui o trabalho dos rins. E chega um momento que se os rins estiverem muito comprometidos, se a insuficiência renal for muito grave, a pessoa precisa de um transplante renal. Tá? Pode chegar a esse nível. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem essas informações, que vocês possam aprofundar o conteúdo, ver melhor a estrutura dos rins, tá certo? Para que vocês tenham um conhecimento mais profundo da disciplina. Tá? Aqui nós temos uma imagem que mostra de forma bem básica, né? Essas regiões aqui, gente, ó, é a medula renal, onde estão os néfrons. A maior parte dos néfrons fica concentrados aí na medula, tá certo? Aqui a gente observa a artéria e a veia renal, elas entram e se ramificam bastante dentro dos rins. Tá? E quando a urina, o sangue é filtrado, né, e passa para dentro dos túbulos dos néfrons, essa urina vai ser coletada aqui no que a gente chama de pelve renal, que é essa região aqui. Então a urina está sendo produzida aqui na medula, dentro dos néfrons, né? Ela está sendo produzida e ela vai aqui em direção à pelve renal. Da pelve renal, ela vai para os ureteres, do uretere para a bexiga e da bexiga para a uretra. Tá bom? Aprofundem, estudem mais esse conteúdo aqui. Aqui eu estou dando mais uma pista para vocês saberem se localizar e entenderem de forma básica o funcionamento do sistema urinário. Grande abraço e até a próxima.